Olá, meu nome é Leandro Alves, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Quadril. Hoje estamos aqui com o Walter, também ortopedista, para falar um pouquinho sobre artroplastia total de quadril. Tudo bem com você, Walter? Tudo bom, Leandro? Quero inicialmente agradecer e parabenizar a você e a Sociedade Brasileira de Quadril por esta iniciativa de levar para o público leigo e para as pessoas, em linguagem simples, e responder as maiores dúvidas que eles têm tido, e a gente observa isso no consultório. Walter, primeiro, eu me apresentei e falei que sou membro da Sociedade Brasileira de Quadril. O que é essa sociedade? O que é a Sociedade Brasileira de Quadril, Walter? Bom, a Sociedade Brasileira de Quadril, ela congrega diversos especialistas na área de quadril. Então, para você ser um especialista de quadril, você tem que, depois de se formar em medicina, realizar 3 anos de residência em ortopedia, a qual, no final, você prestará uma prova para obter o título de especialista em ortopedia. A partir daí, você vai ter um estágio de mais ou menos 1 ano, né? E no final desse estágio, você realizará uma nova prova, aí uma prova específica para quadril. Então, você vê que todos os que participam são pessoas altamente qualificadas e gabaritadas. E o principal objetivo da Sociedade Brasileira de Quadril é o desenvolvimento científico de seus associados. Então, Walter, hoje a proposta dessa nossa gravação é falar um pouquinho sobre a artroplastia total de quadril, que é a prótese de quadril e a cirurgia que o cirurgião de quadril mais comumente costuma realizar. Então, explica para a gente, primeiramente, o que é a prótese de quadril e quais são as indicações dessa cirurgia. Bom, essa é uma ótima pergunta, eu acho que a maioria dos pacientes e do público leigo gostaria de saber. A artroplastia, na verdade, é uma reconstrução da articulação. E, para isso, nós dispomos de uma prótese. O que seria uma prótese? A prótese seria como se fosse uma peça que vai substituir essa articulação. Então, nós teríamos um componente femoral e um componente acetabular que estariam integrados, formando uma junta sintética que substitui aquela que está deficiente. E quais são as principais indicações? Quando que você indica essa cirurgia para algum paciente, Walter? Bom, a principal indicação seria quando o paciente tendo uma articulação degenerada, isso acarreta na vida dele o quê? Dor, limitação e diminuição da qualidade de vida. Bom, nestes casos em que é impossível, através de um método não cirúrgico, a gente recuperar a qualidade de vida, a funcionalidade, quer dizer, ele poder fazer atividades, se locomover e retirar a dor, então, neste momento, após todo esse tratamento, é indicado a artroplastia de quadril. Geralmente, quando a gente indica a prótese de quadril, ou quando um paciente já procura um especialista para fazer essa cirurgia, ele chega cheio de dúvidas, com algum receio de fazer a cirurgia, até muitas vezes ele fica até um pouco assustado. O que você diz para o paciente para tentar tranquilizá-lo e acalmá-lo em relação à cirurgia? Sendo que a gente sempre indica também naqueles pacientes que estão com muita dor, aquele paciente que já tem uma perda da sua qualidade de vida. E como que você, então, consegue convencê-lo e como que você explica em relação à satisfação do resultado final dessa cirurgia? Entendi. Uma excelente pergunta. Os pacientes, eles costumam vir, obviamente, bastante relutantes e com muitas dúvidas, afinal, eles já estão se preparando para uma cirurgia. Então, eles gostariam de saber sobre a segurança. Bom, o que podemos dizer sobre a cirurgia de prótese de quadril? É uma cirurgia bastante segura e bastante eficiente. Tanto é que a revista Lancet, o que seria a revista Lancet? É a revista, acho que número 1 em qualidade científica no mundo, ela acabou designando a prótese de quadril como a cirurgia do século. Por que a cirurgia do século? Porque eles levaram em consideração alguns aspectos, tais como
durabilidade da cirurgia, reprodutibilidade, segurança, qualidade de vida, prognóstico favorável, baixa taxa de complicação e grau de satisfação dos pacientes. Então, a gente consegue perceber que trata-se de um procedimento bastante seguro. Então, eu costumo dizer para os pacientes, olha, é uma cirurgia realmente, mas é uma cirurgia que, se nós compararmos com outras, ela é bastante efetiva e bastante segura. Podemos dizer que as taxas de complicações, afinal, toda cirurgia, ela tem algum grau de complicação. Podemos dizer que as taxas de complicações da artroplastia são bastante baixas, girando em torno de 1 a 2%, o que é bastante razoável, né? Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta é em relação à anestesia. Qual tipo de anestesia? Se a anestesia é segura, se vai ser anestesia geral, se vai ser aquela anestesia que dá agulhadinha na coluna, e qual que é, então, assim, geralmente a escolha da anestesia para se fazer uma prótese de quadril? Bom, assim como as próteses evoluíram bastante, quer dizer, a tecnologia envolvida na manufatura das próteses melhoraram muito, o que ajudou muito na durabilidade. Associado a isso, nós temos também uma grande evolução do campo de vista técnico, seja do campo de vista técnico cirúrgico, seja do campo de vista da anestesia. Então, a anestesia hoje, ela melhorou bastante. E qual é a melhor anestesia? Bom, não existe a melhor anestesia. Existe a melhor indicação anestésica para aquele paciente. Então, para alguns pacientes, talvez seja necessário fazer uma anestesia geral. O que é anestesia geral? É aquela que põe para dormir. Então, o paciente, ele vai ser submetido ao procedimento cirúrgico, ele estará dormindo. Tem também a possibilidade de realizar apenas anestesia no neuroeixo com uma sedação leve. Quer dizer, em vez do paciente estar dormindo, mas assim, ele é dormindo tão profundo que ele precisa ser entubado na anestesia geral, ele vai estar num sono um pouco mais leve, isso é a sedação. Então, podemos fazer a sedação com bloqueio do neuroeixo. O que é o bloqueio do neuroeixo? É a famosa raquianestesia. E, além disso, ainda hoje, nós contamos também com os bloqueios de nervo periférico, onde o membro vai ficar suficientemente anestesiado para fazer o procedimento. A anestesia ela evoluiu tanto que até no pós-operatório, hoje observamos que os pacientes, eles evoluem com muito menos dor, o que diminui o uso de medicação, o que diminui a chance de complicação, mal-estar, enfim. Eu acho que isso deve responder, né? Sim, e inclusive nós que realizamos essa cirurgia com frequência, eu até costumo dizer para os pacientes que o grau de satisfação é tão grande e a melhora clínica da dor, né, porque a gente indica a artroplastia principalmente por causa da dor do paciente, ele já tem uma resolução dessa dor de uma maneira tão imediata que muitos já no pós-operatório, assim, no primeiro, segundo dia de pós-operatório, já até comentam que até arrependem de não ter feito a cirurgia antes pelo grau de alívio da dor que eles tiveram depois de realizado o procedimento cirúrgico. E até assim, outras preocupações que a gente tem é porque o paciente geralmente, quando ele tem uma artrose, que é o desgaste daquela articulação do quadril, ele reclama também que pode ter uma atrofia dessa perna. O que é isso? Uma perda de força muscular da perna, principalmente da coxa, né? A coxa fica mais fina, e ele também pode ter um encurtamento desse membro inferior, e isso ser representado pela claudicação. E é uma pergunta que eles sempre fazem: doutor, depois da prótese, depois de fazer a cirurgia, eu vou continuar mancando? Vou continuar tendo essa claudicação? E o que você costuma responder e orientar o paciente nessa situação, Walter? Bom, eles ficam bastante apreensivos realmente com isso. O que eu costumo dizer é que é possível, com o procedimento cirúrgico, corrigir essa discrepância, quer dizer, essa assimetria, quer dizer, em geral, o membro acometido é um pouquinho menor, é possível. Lógico que tudo tem limite e a gente sofre ainda sobre muitas variáveis no campo cirúrgico, mas, no geral, é perfeitamente possível a gente fazer essa correção. Além disso,
a gente acaba melhorando bastante a qualidade de vida, porque o paciente ele para de mancar. Obviamente, depende de bastante fisioterapia pós-operatória, mas quando a gente acerta a simetria do membro, onde um membro esquerdo e o direito ficam bem equalizados, e a gente libera essa articulação que antes ela era travada e não funcionava, ela passa a funcionar perfeitamente, a musculatura age melhor e ele diminui aquele ato que ele tinha de mancar, de claudicar. Isso acaba sendo corrigido também. Então, eu costumo avisar os pacientes que a vantagem da cirurgia ela é um alívio imediato da dor. É como você falou, se eu soubesse que era tão boa, eu tinha operado antes. Mas associado a isso, a gente tem uma grande vantagem do ponto de vista funcional, em que a mobilidade fica livre. Além disso, a gente acaba corrigindo esse encurtamento e permite que o paciente pare de mancar. Ou seja, esteticamente fica bastante satisfatório. Muito obrigado. Eu concordo com tudo que você disse e é justamente isso que a gente observa. E eu vou até fazer uma outra pergunta, porque logo depois que a gente responde essa da claudicação, né, que é o paciente que perder essa questão de mancar, a outra pergunta é, doutor, eu vou conseguir fazer as atividades que eu fazia antes de ter esse desgaste, antes de ter essa dor no quadril, fazendo essa cirurgia? Porque quando a gente fala em qualidade de vida, o paciente também pensa em retornar a fazer aquelas coisas habituais, coisas que dava prazer para ele fazer anteriormente. E como que é essa situação? E outra, ele fica com alguma restrição em relação ao movimento ou alguma restrição de coisa que ele não pode fazer após fazer a prótese de quadril? Bom, é uma pergunta muito boa, eu vou tentar responder de 3 formas, tá? O paciente, no pós-operatório, então o paciente geralmente ele chega, doutor, vou ficar acamado após o procedimento? Então eu costumo dar um sonoro não, muito pelo contrário. A partir do momento que você opera, você tem que iniciar a atividade. Então, geralmente no dia seguinte, nós ou conseguimos deixar o paciente em pé, ou já treinamos até ele para andar. Se for possível, realizamos no mesmo dia. Tá? Para quê? Para que a recuperação seja o mais precoce possível. E ele já sai do hospital sabendo como sentar, deitar, subir escadas, descer escada, ir ao banheiro, entrar e sair do carro. Quer dizer, ele aprende todas as atividades que ele realizaria em casa e na sociedade, ele já sai do hospital sabendo. Por quê? Porque queremos que ele se movimente o máximo possível. E, ao mesmo tempo que ele aprende a realizar essas atividades, ele já sabe quais os movimentos, porque existem, sim, alguns movimentos, principalmente no pós-operatório imediato, que devem ser evitados. Mas ele já sai tão habilitado que a gente fica mais tranquilo e sossegado em relação a esses movimentos que podem fazer a luxação. O que é a luxação? É o desacoplamento da prótese. Uma vez que ele aprende a realizar todas as atividades de vida diária, ele já vai estar apto e já vai estar protegido contra essa situação que pode vir a ocorrer. Seguindo nessa mesma linha ainda, em relação à prática de atividade física, você recomenda alguma prática específica e desaconselha outras? Quais seriam as mais indicadas no pós-operatório? Bom, a princípio não há restrição de prática para atividade física. O que eu costumo orientar os pacientes, principalmente os mais jovens, é que a prótese ela tem uma grande durabilidade. Então, hoje a tecnologia permitiu que essa interface entre a componente acetabular e o femoral, ele tivesse uma grande resistência e tivesse uma grande durabilidade. Mas devemos lembrar que ela é uma peça sintética. E como toda peça sintética, ela tem um tempo de vida útil, né? Então, seriam como 2 carros. Se eu tiver um carro que eu só dirijo na cidade, num asfalto bom, vou viajar, num asfalto bom, cuido do carro, troco o óleo, arrumo, lavo, esse carro levo no mecânico, que seria o acompanhamento médico anual. Este carro vai durar muito mais que aquele que eu não cuido dele,
eu ando só em estrada esburacada, não arrumo, não faço acompanhamento, não troco óleo, não cuido do carro, né? Então seria mais ou menos a mesma coisa. Existem atividades que vão levar uma sobrecarga muito maior da prótese. Mas, para isso, precisa haver um completo exagero por parte do paciente. Ele tem que fazer atividades extremamente, como vou dizer, uma atividade extremamente extenuante e que leva a grande desgaste, né? Mas, no geral, não há limitação para atividade física. Eu, geralmente, aconselho ele a atividades que permitam uma vida saudável, não é? E que ele gosta de fazer. Então, gosta de andar de bicicleta? Pode andar de bicicleta. Eu gosto de nadar? Uma excelente atividade, a natação. Eu gosto de caminhar? Perfeito, é importante caminhar. Eu gosto da minha corridinha? Não tem problema. Agora, existem algumas atividades que nós ficamos um pouco receosos. Por exemplo, eu costumo ficar bastante preocupado quando ele quer fazer um vale-tudo. A gente não sabe qual vai ser onde vai parar essa perna, se vai ter trauma associado. Então, são atividades que a gente fica preocupado, mas, a princípio, para as atividades físicas normais, não há restrição. E a gente já falou aqui anteriormente, tanto eu como você, nós já falamos dos benefícios da prótese de quadril, porque melhora a dor, melhora a qualidade de vida do paciente. É uma cirurgia que você mesmo disse, foi considerada a cirurgia do século, porque poucas cirurgias da medicina têm um benefício, um grau de satisfação tão grande como a prótese de quadril. Mas só que tem algumas complicações que não são tão frequentes. E quais são as principais complicações pós-cirúrgicas de uma artroplastia total de quadril, da prótese de quadril? Bom, eu diria que teremos 3 principais complicações e algumas outras menores. A primeira, no pós-operatório imediato, é o medo de luxação, né? Que é o que eu falei, é o desacoplamento do componente acetabular com o femoral, tá? Isso geralmente acontece por movimentos exagerados ou até mesmo uma queda, um acidente, enfim. Mas hoje, com a habilidade do cirurgião, com a nossa capacidade técnica, então o posicionamento dos componentes tende a evitar bastante esse tipo de complicação. Uma outra complicação seria a trombose venosa profunda, a famosa TVP, né? Esta TVP, ela pode complicar por um tromboembolismo pulmonar, o TEP, né, que pode ser fatal. A trombose venosa profunda, ela não é uma exclusividade da prótese. Então, cirurgias de grande porte em membros inferiores no campo da ortopedia têm um certo risco para trombose. Mas hoje, nós já identificamos esta complicação e já conseguimos manejá-la de forma bastante eficaz, utilizando alguns medicamentos no pós-operatório, seja com complementação por uma prevenção mecânica, fisioterápica, né? E, por fim, a infecção. Eu acho que a infecção é uma das mais temíveis, porque ela acaba acarretando em novas cirurgias, um grau um pouquinho maior de insatisfação dos pacientes. Mas o que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma identificação muito clara dos fatores que podem acarretar em cada uma dessas complicações. Então, eu diria que essas complicações hoje, elas se tornaram fatores de risco. E hoje, identificando esses fatores de risco, a gente pode contornar e prevê-los e tratá-los antecipadamente, evitando que isso aconteça. Existem algumas outras complicações que são mais simples, como metalose, sensibilidade ao metal, mas isso é extremamente raro. E, às vezes, algumas tendinopatias associadas ao impacto, mas isso também depende bastante do ato cirúrgico. E vou fazer uma última pergunta, Walter, que também é uma pergunta muito frequente, que depois de explicar tudo isso, o paciente sempre pergunta: doutor, colocando essa prótese de quadril minha vai durar para sempre ou eu vou ter que fazer alguma troca dessa prótese durante a minha vida? Bom, eu já comentei rapidamente que a qualidade da manufatura
das próteses associadas à tecnologia aumentaram bastante o tempo de vida útil delas, né? Então, hoje, uma prótese, ela dura, no mínimo, uns 20 anos. E ela é um procedimento tão seguro, bastante eficaz e com grande durabilidade, que antes, alguns pacientes devem se lembrar disso. A prótese era coisa de idoso, mas o que acontece? Hoje nós estamos utilizando até para pacientes mais jovens que não têm outra alternativa. E eles vão muito bem, né? A durabilidade dela é bastante satisfatória. Depende, obviamente, de 3 características: do material, da prótese em si, da qualidade do material, do cirurgião, do médico que trata, né, para realizar uma cirurgia de forma bastante satisfatória, com grande qualidade, e depende também do paciente, né, do uso e do tipo de atividade que o paciente realiza. Mas, no geral, pacientes têm realizado atividade física e têm uma grande sobrevida. Ela não dura para sempre, mas esperamos que ela dure para sempre. É o que eu digo. Geralmente, o paciente me pergunta, doutor, vai durar para sempre? Eu espero que dure, na verdade. Mas, para pacientes mais jovens, há uma possibilidade de que tenha que fazer uma troca deste componente. E quando ele vai ter que trocar? O médico dele é que vai dizer para ele, olha, agora é o melhor momento para trocar, antes que comece a dar problemas e problemas sérios. Nesse sentido, e até fazendo um resumo de tudo que foi falado, eu costumo falar que a artroplastia total de quadril, que é a prótese, é uma técnica cirúrgica que já consagrada, porém que está em constante evolução, sempre tendo melhoramentos tanto de técnica cirúrgica quanto de material, que são os implantes que a gente vai utilizar para realizar a prótese, e também no pós-operatório, com protocolos de readaptação e recuperação para o paciente voltar à sua atividade com qualidade de vida o mais precoce possível. É uma cirurgia extremamente segura. Hoje, no Brasil, nós temos membros titulares da Sociedade Brasileira de Quadril em todos os estados da federação, todos os estados do Brasil. E o que eu tenho para dizer para você que esteja assistindo esse programa é sempre procurar um profissional membro da Sociedade Brasileira de Quadril para tirar suas dúvidas e para realizar esse procedimento com segurança, porque esse profissional ele foi capacitado para isso, tem treinamento para identificar os fatores de risco no pré-operatório, como o Walter falou, tem um conhecimento e capacidade técnica para realizar o procedimento e também para fazer esse acompanhamento com você que sofre de alguma doença do quadril. Gostaria muito de agradecer a presença e a colaboração do Walter Riccioli, de São Paulo, que nos ajudou muito nessa explicação. Muito obrigado, Walter. Eu que agradeço a oportunidade e quero parabenizar mais uma vez a você e a Sociedade Brasileira de Quadril por levar essa informação aos pacientes e às pessoas que têm dúvidas e receios em relação ao procedimento. Muito obrigado mais uma vez, e para qualquer dúvida, entre nos nossos canais de mídia social. A Sociedade Brasileira de Quadril está presente tanto no Instagram, no Facebook, e também temos a nossa página www.sbquadril.org.br, onde tem um espaço para o paciente ter informações em relação às patologias, às doenças do quadril e também achar o membro associado do seu estado. Muito obrigado e tenham todos um bom dia e saúde para todos. Muito obrigado.